Fala pessoal, boa noite. Esperar o pessoal entrar aqui na nossa livezinha, porque hoje a nossa live é super especial sobre o Enem. Então, esperar o pessoal entrar. Enquanto isso, vou tomar uma aguinha, o pessoal vai entrando para a gente conversar sobre essa prova, que é uma prova que tem se tornado cada vez mais desafiadora, né? Prova do Enem. Então, vou dar algumas dicas para vocês importantes de Enem hoje. Então o pessoal está entrando aqui. Olá, sejam bem-vindos. Caio, letras amontoadas. Samuel, bem-vindo. Bia, bem-vinda. Vamos se juntar aí para fazer uma live bem legal para o Enem, para falar um pouquinho sobre filosofia, sociologia, dar algumas dicas importantes também. Então, vamos lá. Quando a gente fala sobre a prova do Enem, ela é uma prova bastante precisa ultimamente, principalmente na filosofia. É uma prova mais conteudista. Ela tem 3 pilares importantes. Então você que está vendo essa live, lembra que você tem que atacar o Enem em 3 frentes importantes. A primeira frente, obviamente, é o conteúdo. O Enem tem se tornado mais conteudista nos últimos anos, principalmente em filosofia. Então a carga de estudo de filosofia ela tem que ser uma carga bastante forte, senão você não resolve a prova do Enem dos últimos anos. Então, pensa que filosofia tem que ser um ponto principal no seu estudo das humanidades, porque a filosofia ela tem se tornado mais técnica e mais conteudista, né? Segundo ponto, interpretação de texto. Então, a prova do Enem ela é muito bem resolvida. O aluno que tem uma boa interpretação, eu vou dar algumas dicas para vocês também lidarem com isso hoje. E é claro, né? Além de conteúdo e interpretação, a gente precisa de vocabulário. Então, o vocabulário do Enem está cada vez mais técnico, ou seja, o Enem ele tem trazido na prova palavras em grego, né, em questões da antiguidade, alguns termos técnicos que a gente usa em teorias democráticas, atuais, contemporâneas. Então a gente precisa tomar cuidado com a prova do Enem, porque a prova do Enem já foi aquela época, né, que o pessoal brincava que a prova do Enem era só interpretação. Não é só interpretação, pelo menos na minha área, não é só interpretação, tá? Você tem muitas questões que você faz por interpretação, mas é claro que você só consegue confirmar a resposta através do conteúdo. Então, lembra disso, gente, aquele padrão Enem de 10 anos atrás, né, que o pessoal brincava, pera, maçã, banana, Sócrates na prova, né, que era tão ridícula a prova, já mudou faz bastante tempo. A gente está vendo um Enem cada vez mais técnico na área de filosofia, enquanto a sociologia, inversamente, tem se tornado uma prova mais temática, mais interdisciplinar, com história. Então o Enem ele tem uma natureza de prova bem diferente para filosofia e sociologia. E é disso que a gente vai falar hoje aqui. Então, vamos para o primeiro problema, né? Conteúdo. Então, o que o Enem cobra de conteúdo de filosofia? O Enem cobra, obviamente, história da filosofia. Então, você tem que saber alguns conteúdos importantes para fazer a prova do Enem. Os autores, os pensadores, né, o que eles desenvolveram. Então, tem uma lista básica de autores importantes na história da filosofia que a gente geralmente trabalha num curso de Enem, né? Então, cursos de Enem, a gente sempre olha a visão, né, dos teóricos e dos temas que eles desenvolveram, né, a partir disso. Então, uma prova mais técnica nesse sentido. Outro ponto importante da prova do Enem é pensar que quais conteúdos caíram mais nos últimos 5 anos? Quais são aqueles que vale a pena você focar com todas as suas fichas? Primeiro, a gente tem um conteúdo fundamental, que é sempre o conteúdo da política. Então, filosofia política cai bastante. Desde a gente pensar Platão, Aristóteles. Platão tem toda uma teoria sobre uma tal cidade justa. A cidade justa, a Calípolis do Platão, seria uma invenção, uma idealização platônica de como seria um modelo político perfeito e não democrático. Então, Platão faz críticas à democracia. Olha que importante isso, né? Em momentos de crise de democracia, como a gente tem passado, trazer um autor para a prova que critica a democracia é provocar essa discussão com os alunos mais uma vez. Então, isso é o primeiro ponto, né? Filosofia política. Então, Aristóteles, né, a sua visão política, política como arte mestra, né, que legisla sobre a cidade, que ordena a cidade-estado, a polis.
a gente tem o Rousseau, o Montesquieu, né, já com as ideias iluministas, políticas, de representação, divisão de poderes, constituição. A gente tem o Thomas Hobbes, né, o homem é o lobo do homem, aquela visão de que nós somos instintivos. Isso é uma visão política importante, né? O Estado deve ser forte, porque o ser humano não pode ser domado a não ser por uma força maior, que seria a força do Estado autoritário, do Estado pleno, proposto pelo Thomas Hobbes, o Estado absolutista. Então, todas essas teorias políticas, elas têm caído no Enem muito nos últimos 5 anos, e obviamente, né, isso passa para a prova de linguagens, isso passa para as outras humanidades. Então, o Enem ele tem amarrado esses assuntos de maneira bastante interdisciplinar nas outras disciplinas, mas é claro que na prova de filosofia sempre vem alguma coisa mais específica. Então, conteúdo, né? Filosofia política sempre em primeiro lugar, então anota aí, você vai estudar filosofia política pesadamente em qualquer curso de Enem ou no seu planejamento, aí se você faz um planejamento sozinho, tá bom? Segundo assunto importante, em segundo lugar, a gente tem ética. Então, os limites éticos, eles são sempre discutidos no Enem, como limites de valores mesmo, né? Por exemplo, a ciência. A ciência é uma coisa incrível, a ciência permite que a gente construa, né, elementos para melhorar a nossa vida, mas a ciência não é só positiva. Né? As armas de destruição em massa, elas também são fruto da ciência. Então, quer dizer, se a gente deixar a ciência, que é uma ferramenta, nas mãos de pessoas que não têm limites éticos, que não têm valores humanos por trás, que não pensam sobre o bem, não refletem sobre a natureza do bem, sobre as consequências também desse bem, você tem uma ciência destrutiva. Então é importante, né? A gente tem que pensar na filosofia, no Enem, sempre trazendo para a nossa vida. Então nós somos seres políticos, né? Vivemos em sociedade, então temos obrigações políticas. Nós somos seres, né, que desenvolvem aí ciência hoje em dia. Então a ciência contemporânea, ela tem vários problemas, né? Será que a ciência não pode ser utilizada, por exemplo, para criar tecnologia destrutiva numa guerra contra o inimigo? E esses laboratórios que foram descobertos recentemente ali na fronteira com a Rússia, né? Será que esses laboratórios eles não mostram pra gente que a ciência pode ter um lado negativo? Então, tudo isso mostra pra gente que o Enem está muito preocupado com doutrinas éticas. Então, saber, né, minimamente, a ética platônica, que é uma ética contemplativa, contemplar o bem te tornaria bom, refletir sobre o bem te tornaria uma pessoa melhor, isso é o Platão. Aristóteles tem uma ética mais prática, a ética do equilíbrio, que leva à eudaimonia, ou seja, né, se você é uma pessoa ética, cultua valores éticos, você vai sempre prezar pelo equilíbrio. Então tem pessoas na vida que são super exageradas, né, gente? Pessoas que elas são 8 ou 80, né? E às vezes somos nós mesmos. Então pensa em você mesmo, aponta o dedinho pra você, ó, tô apontando o dedo pra mim nessa aula, né? Então aquela coisa de você se achar, né? Ou o último ser do mundo, aquela pessoa péssima, né, uma baixa autoestima, que demonstra uma fragilidade, e na visão do Aristóteles uma certa fraqueza. Né? Você não é menos que ninguém, você não é inferior a ninguém. Só que ao mesmo tempo a gente tenta compensar isso fazendo o quê? Indo pro oposto, né? Colocando a gente num pedestal, então a gente é a última bolacha do pacote, nós somos os seres mais importantes e nada mais importa. Também não, né? Baixa a sua bolinha porque você também não é tão especial assim, ninguém é tão especial assim. Se você for pensar numa vida mais equilibrada, seria uma vida onde você tenta evitar esses extremos, né? Nem o menos, nem o mais, né? O meio termo, a gente precisa entender aí o que é o meio termo, a justa medida na ética do Aristóteles. Então, pensa nisso, ó, filosofia política, filosofia ética, lembra da ética kantiana, a ética do dever, né? Lembra da ética utilitarista? Não importa o que eu faço, o que importa é o resultado positivo, o maior bem possível ou o menor dano possível. São assuntos que o Enem tem gostado de cobrar na prova em questões extremamente importantes. Então, política, ética. Em terceiro lugar, um assunto que é um pouco espinhoso para um aluno de ensino médio, mas o Enem insiste em cobrar, né? A gente chama de epistemologia. Epistemologia, para quem está anotando aí, significa a filosofia da ciência, ou seja, né, a gente está estudando aí as formas de obter conhecimento. Ou seja, como que o conhecimento é gerado? Será que as coisas possuem um sentido? Ou será que as coisas só adquirem um sentido a partir da mente humana? Então, quando eu olho o elemento água aqui na minha mão, a água, ela tem um significado em si,
ou eu traduzo esse elemento e a gente que nomeia água como água e, portanto, somente a partir do meu processamento mental que as coisas ganham sentido? Ou será que são as duas coisas? Eu absorvo pelos sentidos a imagem e processo na minha mente. A gente está discutindo aqui a relação entre empirismo e racionalismo. O racionalismo dizia que a mente era o critério de validade do mundo e construía conhecimento, enquanto os empiristas diziam que, na verdade, tudo dependia dos sentidos: visão, audição, tato, olfato e paladar. O Enem gosta de cobrar empirismo todos os anos e racionalismo praticamente também. Então, qual o critério de produção do conhecimento? Qual o critério de produção da verdade? A mente humana ou as nossas experiências práticas do dia a dia? Talvez sejam as duas coisas, como Kant mais tarde vai elaborar. Beleza? Então estão aí os 3 assuntos, né, da filosofia mais cobrados no Enem. O Enem, no geral, ele cobra uma história da filosofia. Então eu queria indicar um livro para vocês, né? Então se você quiser estudar por conta, se você não tiver num cursinho, se você não fizer, né, um curso, uma plataforma, enfim, você pode ter acesso a algum livro, alguma obra que te ajude, e esse é o sentido aqui dessa live para vocês. Então, se você está assistindo essa live, esse livro, né, Iniciação à História da Filosofia, né, do Danilo Marcondes, é um livro muito legal para você estudar a filosofia do começo ao fim, de uma maneira um pouquinho mais técnica do que uma literatura infanto-juvenil, né? Muitos professores indicam para os alunos O Mundo de Sofia, que é legal se você está no 9º ano, no 1º ano do ensino médio, né? O Mundo de Sofia é um livro muito legal para você ter um primeiro contato com as ideias dos filósofos na história da filosofia. Mas esse livro aqui, ele vai trazer alguns textos, alguns trechos. Então esse livro é muito citado nos vestibulares e já caíram citações dele no Enem várias vezes ao longo desses últimos anos. Então Danilo Marcondes, ele tem esse livro de iniciação à história da filosofia, que para quem vai prestar Enem, ele é super fácil de achar, tá, Samuel? Extremamente competente no que ele se propõe a fazer, e ele é bastante simples, né? Ele é simples sem ser simplista, tá? Sem ser banalizado. Então é um livro muito interessante para quem precisa ter um primeiro contato com a história da filosofia, não está fazendo nenhum curso, não está fazendo aula disso, para você já ir pegando o jeito para a prova do Enem, tá bom? Eu vejo muitos alunos que estudam por esse livro e ajuda bastante na compreensão dos conteúdos do Enem. Tudo bem? Agora, gente, um problema, né? Vocabulário. Então, a segunda parte da nossa live de hoje, vocabulário. Como é que você trabalha vocabulário para o Enem? Você precisa ter leitura, então precisa ter um tempo para ler. Então, quanto mais você lê, você vai adquirindo mais vocabulário. Então, textos mais desafiadores, eles vão te travar. E é bom que te travem no começo, porque você vai procurar uma palavra aqui, outra ali, vai montar um glossário, vai tentar entender como aquela palavra se aplica, e você vai adquirindo vocabulário ao longo do ano. A gente está no começo do ano ainda, hein, gente? Ó, março, né? Abril, maio, junho, julho, agosto, setembro, outubro, novembro. Esperando que o Enem seja lá em meados de novembro, a gente tem 8 meses. Então, nesses 8 meses, o que você pode fazer para se preparar para o Enem? Leia bastante. Aumente a sua carga de leitura, certo? Leia livros como esse que eu acabei de indicar para você, que tem uma linguagem, né, fácil, mas com algumas palavras novas que você vai aprender. Faça um glossário, anote essas palavras, né, coloque o significado delas, defina, vá atrás de conhecimento. O Enem, ele gosta de um aluno fluente em leitura, né? É muito importante que essa fluência em leitura te dê acesso a palavras novas. Aqui, ó, Letras Amontoadas está falando para mim o seguinte, tipo conceitos de fortuna e virtude, né? Então, desde palavras mais simples, como por exemplo, beleza. O que é beleza, né? O que é o belo? Então, quando você lê num texto do Platão, o belo, o que é belo para o Platão? Aí você vai estudar, né, o conceito de belo, você vai procurar o conceito de belo, vai definir o conceito de belo, e você vai ter uma nova compreensão mais competente da palavra beleza. Então, é muito importante lembrar disso. Desde palavras comuns, que têm um significado filosófico mais amplo, que vão te ajudar muito na hora da prova, como também, né, se você pegar palavras específicas, como virtude, fortuna, na visão do Maquiavel, que parecem, né, tem aluno que fala assim, mas é fácil, né, Gui? Fortuna é riqueza e virtude é virtude. Errou pesadamente.
Fortuna é destino, fortuna é sorte na visão do Maquiavel. Fortuna não é riqueza, né? Agora, quando a gente fala em virtu, outro falso cognato, né? Virtu não é virtude. Virtu é a sabedoria prática do príncipe para contornar os problemas que são, né, colocados. Então, um outro livro que eu queria indicar para vocês é uma série de livros, na verdade. Essa série de livros sobre vocabulários, né? É muito legal porque essa coleçãozinha é uma coleção, né, do Luc Brisson. Vou até colocar mais perto aqui para vocês, ó, para focar. Luc Brisson, procure depois Luc Brisson, esse primeiro nome você já vai ver esse trabalho, né? Eles fizeram um vocabulário platônico, olha que legal. Então você pode, né, ter acesso também a esses livrinhos, eu já vi inclusive para baixar, né, em lojas virtuais, e a gente tem vocabulário específico dos autores. Eu vou ler um verbete para vocês sobre o belo, né, que a Letras Amontoadas falou que caiu inclusive na UFPR recentemente. Dá uma olhada, ó. Belo, né? Aqui eles vão colocar em grego a palavra em cima e vão definir embaixo o que é belo para o Platão, o que é a beleza para Platão, né? Então olha que legal esse verbete. O belo é provavelmente a noção platônica com mais vasto campo de extensão, ou seja, né, o conceito mais amplo e mais aplicado do Platão. Existem belos discursos, belos objetos, belos corpos, belos pensamentos e belas ações. Essa diversidade do uso decorre do fato de o belo, objeto dessa paixão chamada amor, eros, alçar a alma do sensível ao inteligível. Então ele vai falar aqui nesse verbete que existem níveis de beleza, né? Aquela pessoa que olha o belo através, né, dos olhos físicos. Então, eu vejo uma pessoa e ela é bela, ela é bonita, né? Fisicamente, ela é o padrão de beleza vigente. Então a gente fala, ela é bela pro padrão de beleza vigente. Legal, né? Interessante. É uma primeira percepção. Mas será que essa pessoa tem uma alma bela? Será que as ações dela são belas? Será que a beleza pode ir além do físico? Será que a gente pode falar em beleza de alma, né? E a gente vai aprofundando essa discussão. Então, é claro que o belo, quando pedem uma definição, você tem que falar das várias dimensões da beleza. A beleza não é um atributo só físico, a beleza é um conceito filosófico. A beleza é algo que existe além da fisicalidade. Uma alma pode ser bela, uma instituição da cidade pode ser bela, segundo Platão. Então, é nesse nível de vocabulário que você precisa chegar, você entende? Um vocabulário onde você vai muito além daquilo que um aluno comum ele está habituado a estudar, certo? Então, por exemplo, né, quando a gente fala de livros, esse livro de vocabulário platônico tem também vocabulário aristotélico, né? A gente tem uma coleçãozinha, e essa coleção ela é bem legal, né, para vocês pensarem. Ela é uma coleção da Martins Fontes, tá? Então a Martins Fontes que publicou essa coleção. Então é uma coleção que eu acho bastante competente para o aluno que vai prestar o Enem, né? Dá uma lidinha. Se você ler um verbetezinho por dia, você vai adquirir um conhecimento que para o Enem vai fazer toda a diferença, porque você vai ter rapidez na prova. Qual que é a característica principal da prova do Enem? Uma prova maratona. Quem fez o Enem sabe, pouco tempo, muitas questões, então é uma prova maratona, é uma prova extremamente rápida, você tem que fazer ela rapidinho. Então o aluno que lê, o aluno que tem vocabulário resolve essa prova mais rápido, né? Invistam muito também em interpretação de texto. Então você vai ter que interpretar os enunciados. O que o enunciado está pedindo, né? E essa rapidez também, obviamente, como é que você faz... fica bom em interpretação, fazendo exercícios. Então, 3 pilares importantes. Primeiro, saiba conteúdo de história da filosofia. Segundo, vocabulário através da leitura, certo? E terceiro, interpretação de texto através de treinamento de questões. Então você tem que fazer simuladinhos, você tem que baixar questões de provas anteriores, tem que resolver essas questões dos últimos 5 anos, tá, gente? Tem aluno que fala pra mim, tô fazendo os Enems lá de 2005, 2006... Não faça aquele Enem. Faça o Enem sempre de 5 anos para cá. Aliás, essa regra vale para todas as provas de vocês. Os últimos 5 anos, eles são o padrão de prova, beleza? Então, lembra da dica de hoje que eu tô trazendo para vocês de como resolver o Enem melhor, tá, gente? Primeiro, história da filosofia. Saiba os autores, saiba as discussões, tenha conteúdo. Sim, a prova de filosofia é uma prova mais conteudista. Segundo, né, na prova de filosofia, vocabulário, leitura, 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 análise de verbetes, coloca descrições de palavras, faz o seu glossário, pega um caderninho pequenininho e dedica ele exclusivamente a isso, que vai te ajudar bastante, até para ele ser uma fonte de consulta ao longo do ano. Lembrando que vocês ainda têm bastante tempo pela frente. E terceiro elemento importante,
interpretação de texto. Então façam muitas questões, interpretem, né? Vejam as aulas de interpretação também, se você faz algum curso, algum cursinho pré-vestibular, e tente jogar isso dentro das questões de filosofia. Você vai perceber que a prova do Enem começa a ficar tranquila, ela começa a ficar uma prova fácil e até mesmo previsível para você que está acostumado com esse padrão de questão. Beleza? Agora, falando um pouquinho da sociologia. Se a filosofia ficou mais técnica, a sociologia ficou menos técnica e um pouco mais temática. Olha isso, né? Então, para a sociologia, é importante ter os autores? Até é, mas é importante pegar os temas desses autores. Por exemplo, quando Durkheim fala sobre o suicídio, quando Weber fala da relação entre indivíduo e sociedade, quando a gente vê o Habermas, por exemplo, trabalhando a noção de democracia, de debate, de deliberação, de comunicação, né? Então a sociologia se tornou mais temática. Quem fez o Enem do ano passado deve ter ficado um pouco assustado com a prova, porque a prova inteira de humanidades ela girou em torno de questões e até mesmo palavreado, né? Vocabulário filosófico e sociológico. Então o Enem está mostrando pra gente que a filosofia e a sociologia elas têm amarrado as questões de outras áreas também na prova de humanidades, né? E até na prova de linguagens. Então o Enem é uma prova que tem se tornado cada vez mais competente na sua cobrança. O Enem é uma prova que os alunos, né, prestam nacionalmente e muitas vezes para você ter uma boa pontuação no Enem, quanto mais questões, né, de nível elevado você acerta, melhor. Não tem erro, gente. Né? Esse tripé que eu falei para vocês, ele é a fórmula do sucesso para qualquer preparação para o Enem. E se você precisa de um curso, se você precisa de uma plataforma de ensino, eu tenho uma plataforma chamada Filo na Rede, né, que é justamente o mesmo nome aqui do nosso Instagram, né? Procura depois filonared.com.br ou dá uma olhada na bio, vocês vão ver que a gente oferece cursos de filosofia, sociologia, história do Brasil, história geral, fazendo justamente amarrações entre essas áreas para você gabaritar a prova do Enem, para você fazer um Enem bastante competente. Ah, eu vou prestar o FPR também, que é uma prova mais específica e tem textos. Lá a gente analisou esses textos e eu transformei cada texto em uma aula específica do curso, beleza? Então se você conhece alguém que precisa de um curso, a gente tem um curso de filosofia e sociologia com base nesse tripé que vai te ajudar a fazer questões, vai te ajudar a resolver a sua vida no Enem para filosofia e sociologia. A gente não reajustou os preços esse ano, a gente está no meio de uma crise, está tudo aumentando, então eu decidi manter a política de preços do Filo na Rede para que vocês possam estudar com a gente e não ter, né, nenhum dano nesse processo, beleza? Então ajuda aí, né, a divulgar o nosso canal, o nosso curso, e se você vai estudar por conta, fica a dica dos livros que eu acabei de dar para vocês ali no meio da live. Estuda história da filosofia bastante, leia muito nesse ano de vestibular e tente fazer questões exaustivamente para vocês entenderem os padrões dos últimos 5 anos da prova do Enem. Vocês vão perceber que o vestibular está mais técnico em filosofia e mais interpretativo, mais interdisciplinar com história em sociologia. Beleza, gente? Então, fica aí a dica para vocês. Essa live é uma live mais rapidinha, para a gente mesmo comentar sobre a natureza da prova. Em breve eu volto a falar sobre novos assuntos com vocês aqui, para a gente poder discutir questões éticas, políticas mais específicas para a prova do Enem. Beleza? Tranquilos? Então é isso. Um grande beijo para vocês, bom descanso e até o nosso próximo encontro. Tchau, tchau, gente. Beijão. Não, o preço não vai subir, tá, gente? Esse ano eu não vou reajustar preço nenhum. Fiquem tranquilos em relação a isso, tá? É o meu compromisso com vocês de não fazer o reajuste aí dos preços para vocês terem mais acesso, tá bom? Beleza? Beijo pra vocês. Se você está estudando por conta, também muito sucesso. Lembra da dica aqui, das dicas que eu dei e vai atrás dos livros que vocês vão ver que não tem erro, tá? A gente é especialista em prova de Enem, então a gente sabe muito bem como que a prova ela pode ser mais fácil para o aluno mais preparadinho, tá bom? Beleza? Beijo, gente. Até a nossa próxima live. Tchau, tchau. Beijão e boa noite.